Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. É professor Marcelo Ferreira, Diretoria de Ensino Região de Mojimirim, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Estamos aqui mais uma vez, na oportunidade de tratar sobre educação para as relações étnico-raciais. Vamos falar de novembro, consciência negra. Vamos trabalhar também o histórico das realizações escolares da região, da Diretoria de Ensino Região de Mojimirim, e também a modalidade pelo qual nós vamos dar tratamento para os conhecimentos que perfazem essa educação das relações étnico-raciais e vamos, assim, configurar no histórico de ações que essas ações se permitem os desdobramentos na formação dos colegiados escolares e também nos projetos de pastas. Então, nós temos do histórico 22 de março, nós temos, através da primeira reunião de Grêmio Estudantil, quando se inaugura o processo eleitoral, já se veicula a importância de que o Grêmio Estudantil trabalhe educação para as relações étnico-raciais e também nos projetos de pastas em consonante com os docentes nos componentes curriculares. A segunda reunião de Grêmio Estudantil ocorreu a 11 de abril, onde ficou configurado ali que, dentro do processo unificado do calendário eleitoral, também se elege a Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão gremista, que vai trabalhar todo o combate à discriminação, preconceito, que estão nas temáticas em relação à educação das relações étnico-raciais e os desdobramentos, dessas possibilidades nas informações que são vinculadas pela Secretaria, pela SEDUC São Paulo, como também o concurso Festival de Vídeo, o Afro Minuto Flink Sampa 2024. Esta nona edição homenageia a Zumbi dos Palmares. Então, a 26 de abril é um comunicado de circular, pelo lançamento já de um boletim do próprio dia 26, o desdobramento na circular para as unidades escolares, convidando a elas a participação desse concurso, brilhantemente ainda em trânsito. Nós estamos aqui falando início da semana de novembro, e aí configurando essas transições. Nós também vamos ter os encontros de grêmios, a cada momento que o Grêmio Estudantil se reúne para trabalhar essas possibilidades, ele também torna possível a sua vinculação. Então, a segunda e terceira reunião de trabalho, ela ocorre em níveis de diretoria e em níveis de polo também, o polo 11 é pertencente às diretorias que são regionais de ensino que pertencem, Jundiaí, Campinas Leste, Campinas Oeste, Bragança Paulista, São João da Boa Vista, e Mojimirim, na qual eu, professor Marcelo Ferreira, represento esse polo, sendo um articulador regional, um ponto focal da SEDUC São Paulo. Então, esses dobramentos, nós temos depois, já no segundo semestre, o avivamento e a informação de que a fase escola, ela findou 30 de setembro, com os expoentes aí do Afro Minuto, os vídeos que foram veiculados para nós, e nós fizemos um processo de seleção previamente desses vídeos, e essa circular foi configurada a 26 de agosto também, informando lá a relação com a fase que se iniciava a diretoria de ensino e a fase que estava para ser congratulada em relação à fase escola, a temporalidade em relação à previsão dessas fases. E aí, mais à frente, nós vamos ter a 19 de setembro, uma reunião SEDUC do Polo 11, onde essas diretorias de ensino, com seus conselheiros, e também o desdobramento com as unidades escolares, uma formação para a educação das relações étnico-raciais, com a temática também. E mais recente agora, 20 de setembro último, nós temos uma reunião também da diretoria de ensino com grêmios estudantis, na modalidade Teams. E toda essa modalidade Teams é uma reunião que fazemos com câmeras abertas, para evidência do diálogo, da formação também das temáticas que dizem respeito ao ERE, e assim por diante. Iniciamos com 18/10, aquele concurso de vídeo do Festival Afro Minuto. Ele é enviado à fase SEDUC, Zumbi dos Palmares, os escolhidos da diretoria de ensino, através de uma circular. A 23 de outubro agora,
tão recente, uma prática escolar de excelência, um destaque de um projeto, é o projeto Oficina Lambi Lambi, da EE Antônio Caio, em Itapira, onde a gente participa através da gestão do André Luiz Augusto Avancini, o nosso diretor, e também de um coletivo, né, de Muro Retrato, em que trabalha a perspectiva das educação das relações étnico-raciais através da valorização do exponente regional, que organiza a Congada na cidade, na sua transição histórica e na sua importância na configuração desse mural. Nesse momento, primeira semana de novembro, eu digo, nós estamos fazendo esse vídeo tutorial, onde vamos configurar aqui a explanação desses conteúdos, também na importância da veiculação, de objetivar 21 anos, né, da legislação que nos faz pertencente a observar a evolução na qual a lei configura aquilo que para a educação é essência, né? 21 anos da 10.639, onde trata, né, ali da cultura, da história afro-brasileira e da cultura negra, da cultura preta, ou seja, traz a normatização para que os conteúdos escolares nos componentes curriculares fossem tratados de fato, de acordo programaticamente, tanto nos projetos escolares como também nos seus componentes. Então, isso é um aspecto fundante para nós aqui também. Eu vou emprestar, através da inteligência da minha irmã, também de formação e de trabalho, a nossa intelectual é Giovana Souza, que fará também, nessa videoaula, também a exposição dessa transição desses 21 anos. Então, eu começo aqui, depois desse primeiro momento de informar uma transição cronológica, eu começo aqui das nossas provocações, né? O que é uma educação antirracista? Nessa provocação, ou seja, como nós, educadores, educadoras do contemporâneo, temos como prática a desconstrução de preconceitos e discriminações. Elas estão verbalizadas, elas estão nas expressões, elas estão nas piadas de mau gosto. Né, elas estão no senso comum e que é preciso, no tempo e na inteligência, o reconhecimento que há um racismo estrutural, que há um racismo epistêmico, quando nós verificamos que o tratamento a autores negros, negras, pretos e pretas, né, que não há, na sua essência, as indicações dessas biografias. Também aqui, nessa videoaula, o nosso questionamento, também a nossa provocação, para aplicação da legislação e das normas. Aqui nós estamos tendo, né, uma exemplificação hoje, falando, né, desses 21 anos em que se completa a 10.639. Então, dentro dessa condição, o que nós estamos propondo aqui é para valorizar o todo, o tode e a tudo de que a diversidade nos pertence. E, nesse momento, nessa intensidade, quando nós, educadores, emprestamos a reflexão, nós vamos buscar naqueles que são para nós, né, os teóricos e que também são intelectuais do tempo presente, que discutem essa perspectiva. Eu vou emprestar aqui Kabengele Mugana, né, um professor nosso USP, em que ele, fundamentalmente, né, fala dessa pedagogia multicultural, ele observa e permite tratamento entre o que é nós e o que é os outros, e o que constitui o próprio ponto de partida, aonde os preconceitos e as práticas discriminatórias, elas são construções ideológicas a favor de uma dominação. Da mesma forma, né, essa confusão de que uma democracia racial que se criou, através da veiculação de alguns tipos de conceitos ou alguns tipos de intelectuais que foram mal compreendidos na tua transição de categorizar um contexto para qual havia uma escritura ou para qual havia narrativa na sua temporalidade. Então, dentre esses conjuntos, observar que sentimentos, observar que atitudes são do contemporâneo, do cotidiano, observadas. Nessas coisas em que muitas das vezes a gente começa a identificar.
né? E a gente percebe que a evidência do senso comum, né, traz para nós um dever obrigatório, que é a educação primordial para a diversidade, para trabalhar todo e qualquer tipo de condição de respeito a essa cidadania global, de respeito do outro, que também é o respeito de eu mesmo. Então, valorizar cultura, língua, religião, na visão de mundo em que esses valores estão também para a etnia e para a nação. Respeitar a nossa ancestralidade, fazer conferência àquela perspectiva em que nós temos que dar vazão e dar conhecimento que no tempo e no espaço percorre fatos e acontecimentos da humanidade que nos corresponde às situações do tempo presente em que nós precisamos criar uma adesão, solidariedade e unidade para trabalhar essa sobrevivência do nosso e observar a questão do que nos pertence, da nova atitude, para ser membro da comunidade, para ser membro da cidadania global e exigir essa cidadania plena. Então, na urgência desse modelo que enfatiza, né, a convivência pacífica, igualitária e a sociedade plural. Então, emprestar essa condição, né, da pedagogia multicultural é a minha primeira provocação para esse vídeo, onde nós vamos conferenciar aqui sobre esse processo, né, dos 21 anos da 10.639, um diálogo de uma educação antirracista em que os conceitos de equidade aplicado à natureza não, mas aplicado cotidianamente, né? É o desafio na qual nós nos propomos a enfrentar as desigualdades, os indicadores sociais, econômicos, políticos e enfrentar, né, esse momento é afirmar que a partir da exigência legal da norma, nós vamos verificar que o mercado editorial passou a se perceber que há um racismo não epistêmico e que ele existe, e que passou a conceber, né, edições pretas e pretas, negros e negras, como seus autores e autoras que produzem intelectualmente conhecimento, né? Um referencial aqui muito rápido, né? Tratamos a história do Egito e o Egito está em África. Imaginamos essas coisas desconexas porque assim a cultura ocidental nos fez a transição. Estou dando uma exemplificação aqui num balão de ensaio, num laboratório, para a gente poder cortejar essas condicionantes. Então, observar sim, né, que essa relação étnico-racial na sociedade brasileira e uma dinâmica complexa que está enraizada e que precisamos culturalmente do educar em ação, da unidade escolar, para poder combater esse racismo, é fundamental. E estamos aqui, nesse momento, nos colocamos como cabeças pensantes para poder nos perguntar e nos questionar na perspectiva da busca do diálogo. Então, observar, né, categoricamente, que nós precisamos, com essas práticas, com essas relações que apresentam, né, a cultura afro-brasileira, que apresenta o negro a negra, a preta, dentro da perspectiva daquele que é o principal articulador de um conhecimento, de um protagonismo, de uma relação social, e estabelecer vinculações para dizer que quanto mais políticas de afirmações existirem, melhor serão as nossas relações de compreensão do contexto e do todo para trabalhar do tempo do presente e passado para o presente e futuro. Então, dentro dessa condição do presente e futuro, educação das relações étnico-raciais, pensada na educação básica, diz respeito a esses conjuntos de práticas e normas cuja referência está no currículo escolar, está na transdisciplinaridade. Então, pensar essas condicionantes que já testavam. Se pegarmos aqui o primeiro dos referenciais, as diretrizes lá curriculares nacionais, né, para as relações étnico-raciais, ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Vai sabiamente aqui na citação: a educação constitui um dos principais ativos mecanismos de transformação
de um povo e é papel da escola, na forma democrática e comprometida, com a promoção do ser humano na sua integralidade. Estimular a formação de valores, hábitos, comportamentos que respeitem diferenças e que são características próprias de grupos ou minorias. Assim, essa educação é essencialmente no seu processo de formação para qualquer sociedade que abre caminho da ampliação da cidadania de um povo. Então, dentro dessa perspectiva, né, eu trago aqui um preâmbulo de uma apresentação para a configuração dessa real importância, né? Não é novembro, consciência negra, é todos os meses, é na história do presente e passado ao presente e futuro, né? Para enfrentar todo e qualquer racismo, todo e qualquer tipo de preconceito, toda e qualquer discriminação. Então, a Diretoria de Ensino, região de Mojimirim, através da articulação das relações da educação para as relações étnico-raciais, né, nos coloca aqui como um ponto focal de tratar em que, nesse presente momento, nós findamos um processo denominado lá Festival Afrominuto, nona edição, na qual conferimos aqui, nomenclaturar, né, as suas fases. Agora nós evidenciamos o envio, 18 de outubro, para a fase SEDUC, de práticas escolares, e as indicações são, né, nós estamos no Nair de Almeida, onde a prática de uma professora orientadora traz para a categoria dos anos iniciais uma indicação, bem como a segunda indicação da diretoria de ensino, a Escola Amélia Massaro. Ambas escolas são de Serra Negra, são do ciclo 1, né? Ou seja, o festival permitia indicações de 2 componentes, 2 unidades escolares por ciclo. Então, essas são as indicadas para o festival em homenagem a Zumbi dos Palmares. Para o ciclo do ensino fundamental, mais outras 2 unidades escolares, conferindo aqui a Escola Maria Tereza de Jesus Paiva, né, com uma prática também, e também a Jesus Paiva é de Mojimirim, né, o Maria Tereza, e a EE Almerinda Rodrigues, de Mogi Guaçu, também uma outra prática do ensino fundamental, né, ou seja, aqueles alunos pertencentes dos 6º aos 9º anos e que mandaram e que foram escolhidos como protagonistas e foram enviados à fase SEDUC. E, por finalizar, também a parabenização, né, da categoria do ensino médio, né, a EE Pedro Ferreira Cinta de Tapira, foi nomenclaturada por sua prática em homenagem a Zumbi dos Palmares. Então, todo esse movimento de trabalhar a educação étnico-racial, a veiculação lá desde o começo, né, 26 de abril, através de uma circular, de um boletim SEDUC, de uma circular, o seu avivamento em maio, a sua reorientação no 2º semestre, em agosto, em setembro, a configuração do prazo final para a fase escola e depois, a 18 de outubro, onde nós temos aqui o envio desses indicados. Desejamos boa sorte às nossas unidades escolares. Essa formação de educação étnico-racial acompanha o material pedagógico e lá nós vamos ter os links para poder, no YouTube, conseguir curtir, compartilhar e veicular as nossas unidades escolares e parabenizar a todas essas escolas, unidades escolares, que nos enviam práticas, que nos fazem relacionar que a educação das relações étnico-raciais está no componente curricular, está em projetos escolares. E nada mais como beleza, né, de parabenizar, uma unidade escolar com um componente fantástico, né, com uma prática assim muito importante, aonde traz, né, um projeto educacional de oficina de lambi-lambi, né, aí Antônio Caio de Tapira, na personalidade do nosso gestor escolar, o André Avancini, aonde promove, né, com o Muro Retrato, um coletivo que faz da formação de cultura, de movimento de cultura de rua, de cultura do contemporâneo, nas artes, na cultura, no teatro, no vídeo e também na feitura dos murais. Eles traduziram uma formação aos nossos alunos, dessa formação, uma formação que verifica, né, a possibilidade de que a escola
ela está completando 60 anos e dentre esses momentos de festividade, essa oficina vem a ser o conteúdo necessário para trabalhar a história da cultura afro-brasileira e a história da cultura africana, de que uma arte urbana ela é uma expressão cultural que transforma o ambiente urbano, né? E promove narrativas e significados. Então aqui eu vou conferir nome ao coletivo Muro Retrato, né, na personalidade da colaboração, e aí parabenizar a Mônica Machado e Luiz Galaverna, que são integrantes do projeto e que prestaram essa oficina junto aos nossos alunos, a comunidade escolar da E. Antônio Caio de Itapira, e esse material belíssimo está dentro dessa formação também, e vocês vão verificar lá, né? Desde a colagem do muro, primeiramente a feição das partes que estão na preparação do mural, na parte que trata do colagem, né, do momento colagem da feitura, da preparação do mural para a sua exatidão de configurar a terminalidade do seu exponencial. Então, essa beleza da educação étnico-racial traz para nós uma exposição como essa transição, e que dentro desses princípios acompanha, sim, né, a condição de saber de que somos articuladores dessa educação para as relações étnico-raciais. Na diretoria de ensino, a minha supervisora, Maria Inês, muito obrigado, a minha reverência à nossa supervisora, me acompanha nessa jornada para a gente poder também estabelecer a localidade e a precisão quanto à condição de fazer de que a educação para as relações étnico-raciais ela possui o movimento, e ela é um movimento do currículo, do ano letivo, e ela é infinita. E a beleza dessa infinitude é que nós estamos dispostos a aprender, né? Uma civilização, né, a qual nós pertencemos a do Ocidente, que precisa, sim, tratar de tudo aquilo que está nos arranhando moralmente, nos arranhando os princípios éticos, e parar com a negação, para propor, sim, o respeito e a convivência. E o respeito e a convivência numa educação antirracista, multicultural e pluriversa. Esse é o nosso espaço de poder de transformação. Esse é o nosso espaço enquanto prática educativa. Então, eu, como professor Marcelo Ferreira, tenho que agradecer aqui a Diretoria de Ensino, região de Mojimirim, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Quero agradecer ao Núcleo Pedagógico, na personalidade intelectual Giovana Souza, que também agora passo a palavra para conferir também um pouco da historicidade e da transição tão importante da legislação vigente na transição da lei que nos confere, né, o ato pelo qual nós hoje iniciamos, sim, a sua defesa, a 10.639, né, com base, sim, da LDB do bem, né, a Lei de Defesa e Base da Educação, a 9394/96, que já fazia o seu previsionamento de que houvesse uma norma condutora que pudesse permitir não só a 10.639, mas mais à frente também a outra incorporação na vinculação, na 11.645, que inclui a diversidade, né, no currículo escolar e a obrigatoriedade da cultura e da história dos nossos povos originários. Então, eu fico muito feliz aqui em tê-los como objeto, não, mas como partilha na formação, porque também é um momento do aprendente, né? A mediação de saberes se dá por esse encontro, e eu passo a palavra. Muito obrigado por esse espaço, sucesso e saúde para as nossas vidas. Até outra oportunidade, até lá. Gratidão. Olá, meu nome é Giovana, sou professora de História, atuo como PEC, professora especialista em currículo na Diretoria de Ensino de Mojimirim, juntamente com meu parceiro, amigo de tantos anos, Marcelo, também PEC, interlocutor ERER,
Educação para as Relações Étnico-Raciais. Aproveitamos o ensejo de agradecer a atenção de todos, desejar boas-vindas para esse breve, rápido momento reflexivo, no qual retomaremos algumas questões que permeiam as leis 10.639 e a lei 11.645. Essas leis, elas alteram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, para incluir a obrigatoriedade das temáticas História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, respectivamente. Transcorridos tantos anos, visto que a Lei 10.639 completou 21 anos e traz essa mudança de paradigma dentro de uma concepção de ensino, dentro de metodologias utilizadas, uma nova visão, né, sobre a temática de História e Cultura brasileira, trazendo a obrigatoriedade para todas as redes de ensino dessa temática, sejam redes oficiais, sejam redes privadas, particulares, em toda a vida escolar do aluno, contemplando desde o ensino fundamental até o ensino médio, e com o adendo daí que temos, com essa conquista da Lei 11.645, 2008, transcorridos então 16 anos, que inclui ao currículo também a história e cultura afro-brasileira e indígena, dentro de uma perspectiva que, em seu conteúdo programático, diversos aspectos serão contemplados, tanto da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, trazendo o estudo da história da África e dos africanos, as lutas dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra, a cultura indígena, seu papel na formação da sociedade nacional e o resgate às suas contribuições nas áreas social, econômica, política, pertinentes à história do Brasil. Esses conteúdos perpassam por todo o âmbito do currículo escolar, independente do componente que estivermos tratando, independente da área de conhecimento, mas, em especial, né, nas áreas de arte, de literatura e história brasileira. É interessante trazer a perspectiva dessas leis, mas também retomando uma questão prioritária, que deve estar sempre sistematizada e contextualizada nas discussões para a construção do projeto pedagógico das escolas, que é o pensar o objetivo, mas também quais são os parâmetros, quais são os subsídios que recebemos com relação ao estabelecimento dessas leis, dentro de uma ruptura, de uma mudança de paradigma que revê, né, que repensa a forma como o assunto é abordado dentro do espaço escolar. Nós temos que entender que essas leis representam avanços importantes para auxiliar no processo de reeducação e que traz um processo de transformação, porque traz uma mudança, uma consequente mudança do quadro de desigualdades raciais e de conflitos que permeiam a nossa sociedade vinculadas às relações raciais também. Então, dentro dessa prerrogativa, dessa importância, desse objetivo maior estabelecido pelas duas leis, quais subsídios nós temos que foram ofertados, né, para a rede de ensino? Nós tivemos mudanças nos livros didáticos. Né? Eu acredito que os livros didáticos, em sua totalidade, eles já contemplam, já estão adaptados a contemplar todos os conteúdos das leis. Né? Além de todas as ferramentas que são disponibilizadas aos professores,
que são compartilhadas com os alunos e que proporcionam estratégias interessantes e inteligentes para trazer essa discussão. Então, a gente pode recorrer a iconografias, imagens, nós temos pinturas, nós temos fotografias, nós temos produções cinematográficas dentro das temáticas. Temos a publicação de obras literárias que apresentam histórias e culturas negras e indígenas, né? Pensando nessas culturas como constituintes e formadores da sociedade, formadoras da sociedade brasileira. As escolas estaduais receberam um arquivo riquíssimo, maravilhoso, trazendo a temática, né? Prevendo desde um público infanto-juvenil até um público mais adolescente. É sempre importante resgatar, então, em suas bibliotecas, em seus acervos literários, esses trabalhos, esses livros que viabilizam uma metodologia, uma interpretação diversificada sobre o assunto e uma ampliação do repertório cultural de todos nós. Um aspecto muito importante é a formação dos professores para atuar sobre essa perspectiva de ensino, pensando na diversidade étnico-cultural. Pensemos os professores como representativos e essenciais para garantir essa ressignificação e valorização cultural das matrizes que formam essa diversidade cultural brasileira. A promoção também de programas que valorizam o conhecimento acadêmico, valorizando-se, então, o pensamento, as ideias de importantes intelectuais negros brasileiros, além de todos os aspectos, todas as formas recorrentes que temos instituídas na sociedade civil, nos governos, para garantir o acesso e permanência na vida acadêmica, no ensino superior. Também como uma parte essencial e que deve ser citada, com a Lei 10.639, temos instituído o Dia Nacional da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro próximo, tá? Já chegando aí, que é um motivo realmente, é uma motivação para que repensemos tal temática, mas que não pontuemos e que não reduzamos a esse momento, porque é algo que deve estar presente em todos os componentes curriculares, no projeto pedagógico da escola e perpassar por todo o ano letivo e por toda a jornada escolar dos nossos alunos, como um processo que marca uma luta contra o preconceito racial no Brasil. Mas a gente tem que ratificar sempre, relembrar sempre. Por que essas leis se tornaram tão importantes? Por que elas são importantes dentro de uma mudança curricular? Olha, é uma crença, não pessoal, mas é uma crença, eu acho que a gente pode exercer de forma unânime, que a educação é um espaço importante de combate ao racismo, né? Nós tivemos uma educação que supervalorizou a cultura branco-europeia, em comparação à cultura africana e à cultura indígena. E isso criou uma distorção, uma construção muito equivocada da questão racial, da diversidade étnico-racial dentro da nossa sociedade. Essas leis, elas desconstruíram esses preconceitos que se perpetuaram por muito tempo na sociedade, né, brasileira. E nada melhor do que a educação. A educação é uma ferramenta que a gente tem em mãos, vocês alunos, vocês professores, nós educadores, né? É uma ferramenta essencial para construir uma sociedade muito mais justa e que vai ser necessariamente antirracista, né? Então, quando crianças, quando adolescentes, quando professores, quando a sociedade compreenderem essa discussão,
Quanto mais a gente se apropriar desse repertório que é viabilizado no espaço escolar, mais ferramentas de mudanças nós estaremos construindo para uma sociedade melhor. É um momento reflexivo, realmente, que eu me proponho, né? Vamos ler essas leis, não vamos tomar assim como ações pontuais, eventos de escola. Eu acho que é uma reflexão que é fundamental, né, que é motriz na nossa sociedade. Nós trazemos toda a indicação, Marcelo aprofunda esse assunto com vocês, mas nós temos vários estudos que mostram que a questão racial, a questão étnico-racial é algo bastante conflitante e presente na nossa sociedade. E viabilizar como ação permanente, como ação contínua, esse momento, esse espaço reflexivo na escola, é algo que a gente quer incentivar e oferecer todo o nosso apoio, colaboração em todos os sentidos. Agradeço muito a atenção, desejo um bom dia a todos. Obrigada.